Sejam bem-vindos ao nosso devocional de hoje, sábado. Muito bom dia, que Deus ilumine você, sua família, um ótimo final de semana, que Deus possa estar protegendo você, né? Te guardando, seja você que vai descansar, vai para os afazeres, vai trabalhar, que Deus esteja na frente da sua jornada deste sábado. Você que está aqui acompanhando ao vivo o nosso devocional, ou você que vai acompanhar depois, não importa, daqui a pouco nós vamos orar por você. A oração, ela é extraordinária, porque ela te aproxima do Criador, eleva o seu espiritual. E quando você vive com propósito e inclui no propósito a essência que é a oração, vamos colocar, a oração é um dos ingredientes deste propósito, né? Do que é viver com propósito. Porque a oração conecta você com Deus, com o céu. Então, independentemente da sua igreja, religião, problemas que você esteja enfrentando, ore. Ore. Ao longo dos anos, eu tenho visto muitas pessoas que viveram um processo de ansiedade por uma fase que elas estavam vivendo, e quando multiplicou as orações, ou seja, potencializou o ritual, a rotina de oração, realmente a ansiedade, diminuiu. Estresse, depressão, vazio, tristeza, esfriamento, abatimento, desânimo profundo. Então a oração agrega assim. A oração fortalece o seu espiritual. E daqui a pouco nós vamos orar. Sabe o que seria bom agora, já de início, que eu já vou entrar aqui na mensagem, na palavra de hoje, tirada aqui do nosso livro milenar, a Palavra de Deus, mas seria bom você já pegar aí, sabe, nos comentários, eu deixei aberto aí os comentários, já coloca o seu nome, nome de um familiar, uma área específica que você precisa de oração, porque daqui a pouco nós vamos incluir e eu tenho a certeza que Deus vai responder. Então, vou deixar aí 30 segundos, coloca aí o nome de um familiar, uma área específica que você está precisando de oração, pode escrever, como muitas pessoas já estão dando bom dia, estão aí aos comentários, já estão escrevendo, daqui a pouco nós vamos incluir todos vocês para esse momento da oração, tá bom? Então, essa semana nós estamos fazendo uma série falando sobre os 12 escolhidos. Homens que andaram do lado de Jesus. O que nós podemos aprender com esses homens? A personalidade deles, o temperamento, a fé deles. Aprender com os acertos dos discípulos de Jesus, mas também aprender com os erros. Porque muitos deles erraram e Jesus tinha que ir lá moldar, corrigir, ensinar, exortar. Então, quais lições que nós podemos tirar para a nossa vida? Porque o mais importante não é ter conhecimento da história, né? Isso é importante, mas o mais importante é o que nós podemos pegar disso e encaixar no nosso dia a dia, nas finanças, no lado profissional, no matrimônio, nosso relacionamento com o cônjuge, com os filhos, com a família, o nosso desenvolvimento social com o próximo e principalmente o espiritual. Então, vamos finalizar essa série hoje, sábado, como aqui o Devocional 6 da manhã, e hoje também teremos 18 horas finalizando essa série. Se você está acompanhando pela primeira vez o capítulo desta série falando dos 12 escolhidos por Jesus, pega no nosso canal os outros capítulos. Os capítulos anteriores eu já deixei aqui gravado no nosso canal. Por isso que é bom você se inscrever no nosso canal, para você receber todos esses conteúdos. Então, aí embaixo não está escrito inscreva-se? Clica! Você já vai estar inscrito, é só clicar em cima, aí embaixo está escrito inscreva-se. Só clicar e você estará recebendo os conteúdos e eu te aconselho você ir assistindo aos poucos os outros capítulos desta série para que você possa entender como praticar, como levar isso para a sua vida, essa escola, esses ensinamentos. Porque que escola, hein? Que escola que Jesus deu para os discípulos, lições valiosíssimas, né? Onde os discípulos eram improváveis, os escolhidos improváveis, porque aos olhos humanos ninguém escolheria eles para serem discípulos de Cristo. Mas Jesus viu neles coisas que outros homens não conseguiam enxergar. E
Ao longo dos capítulos nós temos falado sobre isso e hoje nós vamos falar, vou colocar aí o tema, leia em voz alta, você que está acompanhando nosso devocional, ou anota aí no caderninho, você que sempre acompanha com papel e caneta, a sua queda não pode ser o capítulo final da sua história. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar da queda de um dos discípulos de Cristo, mesmo aprendendo tudo certo, mesmo estando do lado de uma referência de fé, de salvação, de princípios, que foi o Senhor Jesus, mesmo andando do lado, ele teve uma queda espiritual, uma caída, que Jesus não o condenou, pelo contrário, Jesus entendeu a humanidade dele, perdoou ele e o transformou num grande homem de Deus. Não religioso, não fanático, homem de Deus, com princípios, que praticou a partir dali o evangelho, o cristianismo de uma maneira verdadeira, original, pura. Então o tema diz: a sua queda não pode ser o capítulo final da sua história. E foi isso que Jesus mostrou para um dos seus discípulos, chamado Pedro. um dos discípulos mais famosos de Jesus, né? Quando você lê a história lá em João capítulo 21, versículo 15 ao 17, você vê a restauração de Pedro. Só para que você entenda. Quando Jesus estava perto de ser crucificado, ele já anunciava essa perseguição que viria sobre ele e, naturalmente, iria respingar quem estava com ele, que eram os discípulos. Então Jesus preparava eles, olha, vocês vão passar por perseguição, ameaças, serão apedrejados, rejeitados, excluídos, mas permaneça. Vamos permanecer no propósito. Vamos permanecer firme na missão. Tá bom. Quando Jesus foi pego pelos soldados, né? E os soldados o levando para a crucificação, pouquíssimos ficaram naquele momento da luta do Senhor Jesus. Ou seja, no momento que Jesus mais precisou, menos ele teve da parte de Pedro. E Pedro dizia, eu vou contigo até o fim. E no momento da luta, da tempestade, da perseguição, Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando os soldados e outras pessoas viram Pedro, já conhecia, peraí, você não anda com ele? Ele, eu não. Não, mas você se parece com Cristo. Eu não, pela segunda vez. Mas você fala como ele. E Pedro, pela terceira vez, o negou, dizendo, eu não faço parte dele. Eu não faço parte do grupo dele. E ele se lembrou que Jesus já tinha dito antes, uma noite antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu fico imaginando o peso de Pedro, né? Pela queda dele. Porque ele tinha prometido algo e não cumpriu, não teve palavra. E quando uma pessoa é de palavra e não consegue honrar com a palavra, isso machuca muito. Eu fico imaginando o peso, os monstrinhos na cabeça de Pedro, você não vale mais nada, Jesus não vai te perdoar, tá vendo? Você não presta, você é isso, você é aquilo, você é hipócrita, e etc, etc, etc. Bom, quando Jesus passou pela crucificação, morreu por nós, ele ressuscitou depois de 3 dias, como diz o texto sagrado. E ele se apresentou para algumas mulheres que estavam ali. E a primeira coisa que Jesus fez foi ordenar elas chamarem a Pedro. Chame Pedro. Eu quero conversar com Pedro. Você pode ler isso lá em João capítulo 21, versículo 15. Que diz assim, ó. Eu fico imaginando o seguinte. Aí Maria foi, as mulheres foram lá chamar Jesus e tal. Eu fico imaginando, foram chamar Jesus não, foram chamar Pedro. Eu fico imaginando quando Pedro recebeu a notícia, olha, Jesus ressuscitou, tudo que ele disse lá atrás aconteceu, e ele está te chamando, Pedro, quer falar com você. Eu fico imaginando essa caminhada de Pedro até Jesus deve ter sido uma loucura, né? E agora Jesus vai descer além em mim, vai falar tudo, vai jogar na minha cara. Eu fico imaginando o percurso de Pedro, da onde ele saiu, para se encontrar com Jesus.
Meu Deus do céu, a cabeça dele deve ter passado milhões de coisas. Os monstrinhos falando, o mal falando, ele não vai te perdoar, vai jogar tudo na sua cara, vai te condenar, isso e aquilo. E quando Pedro se apresenta para Jesus, Jesus nem toca no assunto do que ele fez lá atrás. Mas Jesus vem com a seguinte pergunta. Vamos ler, ó, João capítulo 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe. Apacenta os meus cordeiros. Então Jesus começou a perguntar para ele: Você me ama? Claro que eu te amo mais do que tudo. Então, se me amas, apacenta os meus cordeiros, ou seja, as minhas ovelhas. Jesus nem tocou no assunto do pecado dele lá atrás, da queda dele lá atrás. Por isso que eu falo, o tema de hoje diz aí, ó, coloca aí. A sua queda não pode ser o capítulo final da sua história. E ali começou o processo de restauração de Pedro. Quando ele entendeu, Jesus nem tocou no assunto, ainda está me dando uma chance de eu voltar para o propósito, de eu voltar para o projeto de Deus. Pedro agarrou aquilo com unhas e dentes. Pedro agarrou aquilo com unhas e dentes. E se tornou o apóstolo Pedro, que lá no livro de Atos foi um dos primeiros a iniciar a igreja primitiva. Quem diria, hein? Imagine se Jesus descartasse ele, hein? Mas Jesus era visionário, conseguia enxergar coisas, características que homens comuns não conseguiam enxergar. Se fosse outros homens ou outras pessoas, teria falado, não, já era. Pedro, sai fora. Você me negou 3 vezes, já provou quem você é. Jesus nem tocou no assunto, perdoou ele, tirou o peso, reconstruiu ele, curou ele, restaurou ele e se tornou de um Pedro caído, o apóstolo Pedro, que faria um estrago no inferno. Olha como Deus trabalha. A sua queda pode ser o capítulo daquele dia. Desculpa, mas não pode ser o capítulo final. Pare de ficar, sabe, se lamentando, porque às vezes Deus já te perdoou e você não se perdoa. Então nós estamos fazendo uma série mostrando as características dos discípulos, as quedas, os erros, os acertos, acontecimentos que nós tiramos lições. Vai assistindo os capítulos anteriores, está aqui no canal. E você que está passando, sabe, por algo parecido, talvez a história de Pedro, o passado de Pedro tenha sido o seu presente. E você se sente afastado de Deus. Você precisa se reconectar com o Criador. Participe desta oração que nós vamos fazer. Inclusive, nós estamos fazendo um propósito de oração todos os dias, meio-dia. Entra no grupo do WhatsApp Viver com Propósito. Vai lá na rede social nossa, sabe a bio? Você vai ver um linkzinho com meu nome em azul. Você clica e você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp. Todos os dias, meio-dia, nós estamos orando, onde os 2 ponteiros se cruzam em direção ao céu. Por qual objetivo? Restauração, reconstrução, cura interior. Viver com propósito e não sair deste propósito. Olha, será muito especial. Está sendo e será para você. Mas eu gostaria já de começar agora essa oração. Por você que se sente ferido, machucado, os monstrinhos falando com você, ou você que não se perdoa, ou acha que Deus não te perdoa, que já era, você não faz mais parte do propósito de Deus. Claro que você faz parte. Não importa se você é pai, mãe, empresário, trabalhador, jovem, senhor, senhora, cristão ou não. Não importa. Deus está lhe buscando através deste devocional com essa palavra. Vamos unir a nossa fé? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, que história gloriosa. Que lição que o Senhor nos deixa. Que a queda pode ser um capítulo daquele dia, mas não pode ser para os próximos capítulos a tal ponto de se estender para o capítulo final. Eu oro por esta criatura, meu Deus, que caiu, que desanimou, se afastou, se apagou, está mais longe do Senhor do que perto. Mas abraça ela agora e reconstrói ela, restaura ela, cura ela.
para que ela consiga dar a volta por cima. Aí, meu amigo e minha amiga, aí onde você está, não importa o lugar, de norte a sul, de leste a oeste, receba o perdão do Criador. Receba a leveza do Criador. Receba a paz do nosso Salvador. Receba a luz aí agora em seus caminhos. Eu te abençoo em nome de Jesus. E que o dia de hoje, que este final de semana, seja de proteção para você e sua família. Cada nome que foi incluso nos comentários, que foi incluído também o nome dos familiares, alguma área específica, leia, meu Deus, responda, dê sabedoria, para que ela consiga solucionar os problemas. É o que eu determino em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Olha que série, hein? Dos 12 discípulos, hein? Olha que série. Fortíssima. Mas eu tenho certeza que são lições valiosíssimas para que possamos aplicar na nossa vida. E vamos obedecer, aplicar. Porque aí teremos os resultados que eles tiveram. Tá bom? Deus abençoe você e sua família. Um ótimo final de semana. Deixe o seu like, o joinha. Sabe o joinha que tá assim, ó? Clica. Só clicar. Por quê? O algoritmo do YouTube pega essa mensagem e entrega para outras pessoas que precisam ouvir sobre isso. Que às vezes estão caídas e precisam se restaurar, se reconstruir, se levantar. Ajude outras pessoas como Deus tem te ajudado através dessa mensagem. Tá bom? Então deixa o seu like. Obrigado pelo carinho, desculpa alguma coisa. Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!